Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. A ética exerce uma ligação intrínseca com os sentimentos do ser humano. Esses sentimentos são a raiz da vida, conforme a ciência vem comprovando desde o final do século XX. Muitos estudiosos têm concluído que o pensamento é consequência dos sentimentos. O corpo humano funciona regularmente quando os sentimentos se mantêm em perfeito equilíbrio. É comprovado que os sentimentos como os ciúmes, ódio, vaidade, indiferença e egoísmo são agentes responsáveis por doenças como câncer, diabetes, gastrite e problema cardíaco. Todos sentimentos geram vibrações que emitem sinais aos órgãos sensitivos do corpo. Esses sentimentos comandam a vida e geram os pensamentos que resultam em atitude. Algumas doenças são causadas devido à atitude mental do seu portador. Sentimento, como já citado, libera hormônio que inibe o sistema imunológico, provoca reações químicas que aumentam a produção de adrenalina, reduzindo a capacidade de as células reconhecerem agentes intrusos e destruidores do organismo, como os vírus, as bactérias e as células cancerígenas. Por exemplo, quando não há perdão, pode ocorrer hipertensão, infarto, enxaqueca, tensão pré-menstrual, asma, aceleração do metabolismo, mau funcionamento do estômago e do intestino, e arritmias cardíacas, diabetes, raiva e desejo de vingança. O estresse tem seu processo inicial quando o hipotálamo, as glândulas suprarrenais e a hipófise funcionam irregularmente. O hormônio da hipófise, a qual é controlada pelo hipotálamo, controla todas as demais glândulas e estão instalados na base da caixa craniana. Essas enfermidades são causadas pelo mau funcionamento do organismo, em função direta dos sentimentos que pautam os nossos pensamentos. Entre os judeus e até o dia de hoje predomina a ideia de que a riqueza é um sinal do favor de Deus, que a pobreza é um sinal da falta de fé e do desagrado a Deus. Diz a Escritura que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lucas capítulo 16, versículo 14. A palavra grega usada para o avarento, que literalmente significa a sede de possuir mais, e por isso que busca insaciável pela riqueza é comparada à idolatria, a qual é demoníaca, como escreve o apóstolo Paulo. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Vivemos em uma época em que o dinheiro e os ídolos que têm um grande número de adoradores neste mundo. Muitas pessoas se casam, divorciam, matam e morrem pelo dinheiro. A ambição e a busca frequente pelo dinheiro escraviza as pessoas. Por isso, na perspectiva do Senhor Jesus, a ambição é um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. A subordinação ao dinheiro é ilustrada na história do jovem rico que apenas de todo o seu aparato era o escravo da ganância. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 26. A grande maioria deixa Deus de fora de seus projetos. O assunto é finanças. Há pouco ou nenhum sentido de administração ou de obrigação. Jamais a obra de Deus receberá a ajuda necessária até que haja uma nova consciência e uma nova consagração quanto à questão do dinheiro. Jesus nunca ordenou a riqueza, mas a confiança nela, a raiz de todos os males. Não é dinheiro, mas o amor a ele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. A questão não é possuir dinheiro, mas ser possuidor por ele. A riqueza transmite um falso senso de segurança, engana e exige total lealdade do coração. É por isso que o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Você dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. O dinheiro é uma bênção, mas pode também ser um perigo. O dinheiro pode nos ajudar e nos destruir. Pode ser o veículo para a prática do bem ou a razão para o egoísmo mais repugnante e a prática mais ensandecidas.
Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na luta por acumular riquezas, sufocam a vida espiritual, caem em tentação, sucumbem-se aos desejos nocivos e abandonam a fé, como escreveu Paulo e Timóteo. Primeiro a Timóteo capítulo 6, versículo 10. Salomão, um dos homens mais ricos da história, escreveu que o faz-se para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. O dinheiro pode ser usado para o bem e para o mal. Esse mesmo dinheiro é neutro. O que determina se ele vai ser bênção ou maldição é a atitude que temos em relação a ele. O cristão não deve ter ambição de ficar rico, pois está escrito: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. A Bíblia nos diz que Deus é que nos dá força para adquirirmos riqueza. Deuteronômio, versículo 8, capítulo 18. Que riqueza e glória vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 29 a 12 diz: ainda que a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. 1 Coríntios capítulo 29, versículo 12. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoando, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, vai jogando por terra toda a ambição, vai jogando por terra tudo, meu Pai, raiz, meu Pai, de amargura, Senhor Deus, meu Pai, que eles guardem no coração, Senhor. Pai, quanto mais tem, mais querem, Senhor Deus, meu Pai, que eles venham, Senhor Deus, meu Pai, estar mais perto de Ti, querer, Senhor Deus, a vida eterna, porque o importa para nós, meu Pai, não é dinheiro, não é casa bonita, Senhor Deus, não é nada luxuoso, mas sim, meu Pai, a nossa salvação, Senhor. Saber que de quando nós morremos, meu Pai, nós estaremos aí no céu depois, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai misericordioso, as pessoas, Senhor Deus, só pensam em dinheiro, e acaba morrendo por causa do dinheiro e acaba perdendo, Senhor Deus, a saúde, acaba perdendo também, meu Pai, a vida eterna, Senhor. Pai Todo-Poderoso, o dinheiro, Senhor Deus, meu Pai, é para nos ajudar, mas não é para ser o nosso dono. Não. Pai amado, meu Pai misericordioso, o dinheiro, meu Pai, ele tem que ser para nos ajudar, meu Pai. Oh, Pai amado, para nos ajudar a comprar as coisas, pagar as contas, mas não deixar, meu Pai, querer que o dinheiro sobe para a cabeça, Senhor. Porque se subir para a cabeça, meu Pai, muita gente vai ficar perdido, inimigo, Senhor Deus, vai tomar conta, Senhor Deus, e essa pessoa vai acabar morrendo, Senhor Deus, tendo uma maldição na vida, Senhor Deus, cada atitude delas é errada. Deus, Pai Todo-Poderoso, que elas venham buscar o Senhor, meu Pai, e venha, meu Pai, ser, meu Pai, um servo de valor, Senhor Deus, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus amado, Deus misericordioso, venha abençoando essas pessoas e joga por terra, Senhor Deus, todo mal que aflige, todo mal, meu Pai, que escraviza, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.